Bom dia, irmãos. É com muita alegria que a gente dá início a este culto. Queria convidar a todos para a gente baixar as nossas cabeças, que eu vou fazer uma oração para que Deus esteja nos conduzindo nesse momento, aquietando os nossos corações e que a gente possa entrar no clima desse culto e que a gente possa estar disposto a ouvir tudo que Deus tem para falar para nós. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado, mesmo em meio à pandemia e a todos os problemas. O Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado e por isso somos gratos, Pai. O Senhor esteja conduzindo este momento, usando as nossas vidas, a vida do pastor Jonatas, que nos trará a palavra, que o Senhor esteja usando deste momento também para falar com o teu povo, e que os nossos corações sejam dispostos a ouvir e entender o que o Senhor tem a passar para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, vamos iniciar fazendo a leitura de um texto que encontra em Salmos, no capítulo 145, do versículo 18 ao versículo 21. Salmos 145, do 18 ao 21, que diz assim: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Bom, com essa certeza de que o Senhor nos ama e que Ele cuida de nós, a gente vai entoar o hino de número 42, O Grande Amor de Deus, reconhecendo esse amor que é tão grande, que nos envolve. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Por graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Dá prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai tê-lo na glória eterna nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por
como no versículo também disse, o nosso Senhor, ele ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, se atenta à nossa oração. E o próximo cântico, ele se refere justamente a isso, a uma oração. O nome do cântico é oração. E ele fala, na verdade uma oração direcionada a Deus, onde a gente entrega todo o nosso ser, onde a gente declara a Ele que somos dependentes dele e que a gente possa fazer isso nesse momento com o nosso coração realmente quebrantado diante de Deus. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, e recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade, de onisciente Deus, e meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, e ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação.
Próxima leitura está no Salmos de número 127. A gente vai fazer a leitura do Salmo 127 inteiro. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse texto fala que não adianta nada a gente trabalhar, a gente se esforçar, a gente correr atrás das coisas, se o Senhor não estiver edificando, se o Senhor não estiver à frente. E o cântico que a gente vai cantar agora, fala justamente sobre isso. A confiança que a gente tem que depositar em Deus. Não adianta de nada a gente correr atrás das nossas coisas, se esforçar ao máximo, acordar cedo, dormir tarde, se a gente não tiver a nossa confiança depositada na mão de Deus e Ele não estiver trabalhando em prol da gente. O cântico é confiança. Preciso da tua graça abundante a mim. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante a mim. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Ai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia
cântico, Laços de Amor. E quando a gente confia, quando a gente se entrega por completo diante de Deus, Ele vem com esse laço de amor, Ele nos abraça, Ele nos traz para perto, e Ele nos dá o conforto e a consciência de que Ele está à frente das coisas, de que Ele está no controle de tudo. E é nesse sentido que a gente vai cantar o próximo cântico. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Bom, para terminar, o último cântico, Bendito Serás, que já vai introduzir um pouco do que a gente vai falar, ou do que o pastor Jonas trará para a gente de mensagem, de que a respeito de família. E a gente sabe que na Bíblia existe uma promessa. E é sobre essa promessa que a gente vai cantar. Bendito serás. Este não pode ser teu fim. Não que teu sonho pra ti. Não pode ser.
diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Este não pode ser teu fim. Não que teu sonho pra ti não podes aceitar. Ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Vamos lá. Pai querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos prometeu e o Senhor está no controle de tudo, e temos certeza de que a nossa casa será bendita, os nossos filhos, porque é uma promessa, ó Pai, porque cremos nisso e sabemos que o Senhor cumpre as suas promessas, ó Pai. Muito obrigado por nos dar essa certeza, por cuidar de nós. Esteja abençoando a vida do pastor Jonatas nesse momento que trará a palavra, que o Senhor possa estar conduzindo este momento e que os nossos corações possam estar abertos e dispostos a ouvir, Pai. Que a gente possa estar diante de Ti, quebrantado, e que o Seu Santo Espírito age em nossas vidas. Esteja abençoando também aqueles que contribuíram com seus dízimos e principalmente aqueles que vão administrar esse dinheiro, que o Senhor esteja à frente disso e que esse dinheiro possa ser usado para a Tua obra, para a Tua casa, principalmente para as pessoas que tanto necessitam neste momento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente no nosso canal do YouTube, participando de mais um culto da nossa igreja. Que alegria estarmos juntos para celebrarmos e louvarmos o nome do nosso Senhor. Como você pode ver, estou gravando esse vídeo para vocês aqui da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo, mas nós estamos com os portões fechados, porque nós decidimos ainda não flexibilizar a abertura das nossas atividades presenciais. Então fique em casa se você pode, se cuide de você, cuide da sua família, mas não deixe a sua espiritualidade. Continue participando das nossas atividades, dos nossos cultos e das demais programações que temos ao longo da nossa semana.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós queremos orar agora pelas nossas crianças e uma pessoa muito especial fará essa oração. Então ore conosco. Deus te abençoe. Um grande abraço. Neste momento, estou aqui na tua presença, Pai, para apresentar diante do teu altar as minhas crianças da igreja, Senhor. Quero te louvar por cada uma delas, aquelas que são tão amorosas, aquelas que estão assim, ó Deus, a gente vendo crescer e eu quero te louvar porque o Senhor tem cuidado de cada uma delas, tem cuidado dos pais, tem dado a eles a alegria, a autoridade, o prazer de levar seus filhos à igreja, porque isso me preocupa muito, Senhor. Eu quero te louvar, porque até aqui o Senhor tem me dado esse privilégio de orar pelas minhas crianças. São tantos nomes, os pais tão amorosos comigo. Eu quero te louvar por cada membro da minha igreja, por cada criança, por cada pai. Quero te louvar também pelos meus pastores, Senhor. O Senhor continue abençoando a vida deles, a saúde física, a saúde espiritual, seu estado emocional, seu estado sentimental. O Senhor esteja cuidando do teu rebanho, que foi confiado ao pastor Jonas e ao pastor Daniel, que eles possam liderar este rebanho com sabedoria, com entendimento, com discernimento, Senhor. Continue a cuidar da nossa igreja, cada um dos teus filhos, Senhor. Se conosco neste dia. Às vezes é um dia assim de tantas atividades, tantas coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que pensar. Eu quero pedir que o Senhor esteja dominando os meus olhos, para que eu veja só a parte boa das pessoas. E também, ó Deus, me dando aceitação, sabedoria, me dando o discernimento que eu preciso para ter uma vida de acordo com a tua vontade. Mais uma vez eu te peço as tuas bênçãos para as nossas crianças, que tu estejas com cada uma delas. Em breve eu possa estar ali na igreja abraçando e vendo essas crianças que é a minha alegria. Ouve, Deus, a minha oração. Perdoa os meus pecados, fortalece minha fé e ajuda-me, Senhor Deus, a estar sempre em comunhão contigo. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais um domingo precioso. É bom podermos ser participados desse momento de louvor, adoração, a oração do Daniel pelas crianças, que saudade da igreja, das crianças, mas apesar da saudade a gente tem entendido a presença de Deus, o cuidado de Deus, o propósito de Deus em todo esse processo, e é nessa perspectiva que a gente se reúne online, estudando a palavra, sendo abençoados por Deus pela palavra e depois por um tempo precioso de comunhão na sala, depois escola dominical. São as ferramentas que Deus tem nos dado para a gente enfrentar a crise que temos vivido com a pandemia. Algumas pessoas, às vezes, ficam apreensivas. Pastor, e agora que as igrejas podem voltar, como vai ser o processo na nossa igreja? Apesar da permissão das igrejas se reunirem, algumas cidades como Piracicaba houve a permissão e já foi retirada a permissão, a gente ainda não tem tranquilidade plena se é o momento da gente voltar a se reunir ou não, a gente não tem como agir com 20%, como isso ia ser feito,
a gente ia proibir alguém do grupo de risco, algum idoso, de participar do culto. Então, até por falta de mais detalhes do processo, como aconteceria, o Conselho reunido nessa semana decidiu não voltar, por enquanto, para os cultos presenciais. Eu sei que isso faz parte dos avisos, e é o pastor Daniel que vai estar dando os avisos, mas eu creio que nem todo mundo participa dos avisos. Eu falei, deixa eu dar uma palavra oficial no culto, para que todos então possam entender. Por que a igreja não está voltando? Não poderia voltar? Poderia, mas a gente, por não entender, não ter a plena convicção, que esse retorno é seguro e de fato não vai trazer nenhum problema de contaminação para a igreja, a gente decidiu não voltar por enquanto. O conselho volta a se reunir no mês que vem. Até lá a gente já tem mais dados de como foi a reação, e aí a gente pode então tomar uma decisão diferente ou continuar simplesmente com os cultos online. Vai passar rápido, tem coisas que você só vê quando desacelera ou quando passou, e o objetivo da gente é trazer biblicamente alguns princípios que vão ajudá-lo a enfrentar a vida que é muito rápida, as coisas da vida que passam rápido demais, para quando elas passarem, para quando você desacelerar, você possa ter uma avaliação positiva naquilo que você fez e naquilo que você enfrentou. E o tema de hoje é Invista no Casamento Duradouro e Feliz. A gente já falou sobre filhos, sobre finanças, e agora a gente vai falar do casamento, a esposa e esposo. Isso às vezes implica nos próprios filhos, mas principalmente no relacionamento conjugal. E por que nós achamos importante tratar desse tema? Porque a perspectiva bíblica, aquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre, ecoa contra os valores que a sociedade tem imprimido e tem vivido no que tange a relacionamentos. Alguns dados estatísticos. Em 1990, 72% dos nascimentos se davam em família de pais casados. Hoje é menos de 60%, ou seja, aumenta o índice de filhos que nascem dentro de um lar desestruturado, não estruturado, ou um lar não devidamente estabelecido com pai e mãe, e cada vez isso se torna maior e a referência de família cada vez se torna mais confusa, mais complexa e mais perplexa. Em 1960, 72% dos adultos eram casados. As pessoas casavam mais cedo. Havia uma perspectiva de família, de casamento. Hoje, apenas 50% dos adultos são casados, porque muitos não acreditam mais no relacionamento para a vida toda, porque muitos ouvem as reclamações existentes dos casais que estão há muito tempo casados e não veem a hora de se separar, e eles se sentem desmotivados, vivem ainda a possibilidade de relacionamentos rápidos, sem compromisso, e cada vez mais uma estrutura de família fica distante. Hoje, 25% de todas as mulheres solteiras entre 25 e 39 anos moram com parceiro. Não são casados legalmente, mas moram com parceiros.
E quando chega na fase dos 40, mais de 60% das mulheres já tiveram uma experiência como essa, de viver com alguém e morar com alguém, sem nenhum compromisso tão estável como o próprio casamento. Hoje, a cada 2 casamentos, um termina em divórcio. E cada vez mais, o índice de divórcio acontece de maneira mais rápida. Não passa numa primeira fase, de uma primeira crise, e as pessoas já estão divorciadas. Eu estava conversando com alguém, a gente tinha amigos em comum, e aí ele disse, se eu conheci o fulano, conheci e tal, então divorciou. Eu disse, mas como assim? Tão crente, tão gente boa? Ele falou, pois é, eu encontrei com eles, fui fazer um serviço, e eu fiquei sabendo do divórcio. O que nos leva a crer que o índice de divórcio não chega, talvez, nessa mesma proporção com os evangélicos, mas algo que, na minha infância, era muito difícil a gente ver alguém divorciado na igreja, hoje já não é tão difícil, hoje já não é algo incomum, o que significa que muitas vezes o divórcio já tem adentrado o mundo evangélico, só o divórcio como outras crises sociais que a sociedade vive e a igreja também vive. E eu gostaria de desenvolver o tema no texto de Gênesis capítulo 2, que é a criação de Deus da família, o que a Bíblia relata de como Deus estabeleceu a família e quais os valores estabelecidos. Então, vejamos o que a palavra diz. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria esse o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam disso. Podemos identificar no texto algumas verdades. Primeiro, que na história da humanidade, o livro de Gênesis é a história do mundo numa perspectiva do Criador, do Deus Criador. Deus estabelece a família. Então, família, homem e mulher, faz parte do projeto de Deus. Não é uma criação social, não é uma criação humana, científica, não é uma criação de um grupo de pessoas. Faz parte do projeto de Deus que o homem e a mulher se unam, se formem uma só carne, que se torne uma família e que vivam de maneira feliz e duradoura. O verso 18 diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E é interessante alguns detalhes que o autor do Pentateuco, o autor de Gênesis, traz ao transcrever a criação. Ele diz que todos os animais foram criados do pó. O homem foi criado do pó. Porém, a auxiliadora idônea
foi feita da costela. É um material refinado, é uma criação refinada, é algo que Deus fez de maneira especial. E talvez mesmo no mundo machista, que foi escrito o Pentateuco, dando a importância da criação da mulher por Deus. A importância de ver que o homem não poderia viver sozinho. Porque o homem não poderia viver sozinho, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que conversa no capítulo 1, 27, entre a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem do homem é uma imagem criada de comunhão profunda entre iguais, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E embora o homem conversasse com Deus, embora o homem desse nome aos animais, embora o homem cuidasse de toda a natureza, não tinha um igual para ele se relacionar. E por isso Deus fala, agora está na hora da gente criar alguém que faça companhia para o homem. E é interessante que o cuidado especial de Deus na criação da mulher não faz que Deus criasse alguém igual ao homem. Porque havia necessidade de peculiaridades diferentes para que o homem amadurecesse no relacionamento entre os iguais. No projeto de Deus para a humanidade, a família deveria ser duradoura e feliz. Deus não criou para o Adão 3 Evas. Adão, se não der certo com a primeira, casa com a segunda. Se não dá certo com a segunda, tenta a terceira. A coisa pode ser difícil no relacionamento conjugal. Não. Deus criou Eva para Adão. Então, a família, no conceito de Deus, homem e mulher, formando uma família. E é um homem para uma mulher. Mas na nossa sociedade sempre houve, mas existem sociedades, ao próprio povo de Israel, a gente vê Salomão com tantas mulheres, Davi com tantas mulheres, mas em nenhum momento nós vemos Deus, embora sendo permissivo, dizer que essa era a vontade dele para a vida da humanidade. Essa não era a perspectiva da criação do Éden. Era um homem, uma mulher, para viverem a vida toda como família. Terceiro princípio. Nesse projeto de Deus, a família vivia unidade, intimidade, apesar da diversidade. O homem olha e diz, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque foi tomado do varão. Eles estavam nus e não tinham vergonha disso, porque não tinham motivos para o qual se envergonhar. Eles eram íntimos, sem ter que esconder a intimidade, porque Deus havia criado para essa família íntima, unida, apesar de diferente. A vergonha se dá depois do pecado. O esconder-se se dá depois do pecado. A não ser plenamente íntimos acontece depois do pecado. E é o pecado que faz a distância. Foi a mulher que o Senhor me deste, não foi a serpente, da gente jogar a culpa no outro, da gente não assumir a nossa responsabilidade, da gente se esconder atrás da falha das outras pessoas. Isso se dá como fruto do pecado. Mas não fazia parte do sonho de Deus, do projeto de Deus, que era, apesar da diversidade, viver em unidade e intimidade. Dr. Gary Chapman, ele tem vários livros sobre família. Ele é um conselheiro cristão dos Estados Unidos, ele é um psicólogo com especialização na área familiar, e eu estive lendo vários livros dele, principalmente quando eu estava dando aula para casais num período do meu ministério,
e fiquei muito impactado com os livros de Gary Chapman. A palavra intimidade significa íntimos, que vem do latim, que significa interior. É aquilo dentro, não é aquilo externo. É algo do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. E Gary Chapman, tratando de intimidade, ele diz que existe similaridade e diferença, são a matéria-prima da intimidade humana. Não existe intimidade plena, completa, com dois iguais. E não existe intimidade plena e completa com os dois plenamente diferentes em tudo. Caminham juntos igualdades, afinidades, com diferenças. Isso é fundamental para a intimidade humana. Negar nossas diferenças é um esforço inútil de refutar a realidade. Não adianta você fechar os olhos para as diferenças. Você tem que aprender a lidar com elas. E aprendendo a lidar com elas, a gente aprende a derrubar. Com elas, a gente aprende a derrubar as barreiras que impedem a intimidade. Tem muitas pessoas que dizem, mas entre eu e meu esposo, ou entre eu e a minha esposa, foi criado um muro que separa. A gente não consegue transpor esse muro. Gary Chapman diz que muro é criado tijolo a tijolo. E o muro deve ser desfeito tijolo a tijolo. É o caminho reverso, é o caminho de volta. É refazer caminhos. É perdoar, é pedir perdão. É quebrar os obstáculos para que possamos voltar a ter intimidade numa perspectiva que foi criada no Jardim do Éden. Agora existem intimidades em várias áreas da vida da gente. A primeira delas é intelectual, que é aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, é o nosso conhecimento. E normalmente você cresce quando você acostuma fazer a pergunta: o que você acha disso? Como você vê isso? O que isso diz para você? Qual é a tua impressão sobre essas coisas? E aí você começa a desenvolver um conhecimento sobre o seu cônjuge, uma parceria com o seu cônjuge, que o capacita, que o habilita a ter intimidade. Você consegue dizer para as pessoas, não, esse tipo de coisa ele não gosta, eu conheço, eu sei como ele é, eu conheço a mente dele, eu sei que isso para ele não é legal, é ofensivo, então não faça isso. A intimidade emocional, que é compartilhar sentimentos. Na nossa cultura também machista, a gente tem dificuldade de falar sobre sentimentos. É sempre uma barreira. Pastor, todo homem tem essa dificuldade? Eu diria que não, mas a gente foi criado no mundo onde essa dificuldade é bastante eminente, porque a gente foi criado no mundo onde a gente ouvia dizer homem não chora, homem que fala de sentimentos é mariquinha, e o homem foi aprendendo então que ele não poderia demonstrar os sentimentos, e quando isso ele fazia de maneira particular, chorando no quarto, mas sem demonstrar para ninguém que ele tem esse tipo de sentimento. Quando ele vai para o relacionamento, ele consegue ficar triste, frustrado, decepcionado, mas não falar sobre a coisa. Mas com a intimidade de vida, a pessoa não precisa verbalizar para a gente entender, não. Mas que é fundamental se verbalizar, porque às vezes a interpretação da sua expressão pode ser uma interpretação errada daquilo que você gosta ou não gosta. Isso pode trazer problemas na vida. Então aprenda a falar dos sentimentos. A intimidade social, que é o tempo gasto juntos em coisas sociais, em amigos em comum, em passeios, em saídas, em realizações
sociais, ou às vezes até de trabalho, mas que se faz juntos e acaba tendo uma conotação social. Intimidade espiritual, que é a intimidade onde o casal é guiado e aprende a ser guiado por Deus, aonde Deus mostra claramente a vontade dele para o casal, para a família, para as decisões. Isso talvez fundamenta aquela ideia de que eu preciso ter um casamento de alguém que sirva a Deus como eu. Isso vai ser fundamental. Porque quando você decidir tomar uma decisão que Deus tem te colocado, ou que Deus tem colocado em teu coração, como compartilhar com alguém que não acredita em Deus, que não acredita nos princípios de Deus, que não entende a vontade de Deus para a vida da família. Foi muito importante nas principais decisões da minha vida, sejam elas de qual igreja a gente iria, a qual momento de sair da igreja, de ter a participação da família. Sei que quando eu falo isso, a Simone tem um ressentimento de uma igreja que eu só comuniquei para ela que eu havia falado que não ia estar na igreja depois de ter falado. Gerou uma crise muito grande, porque o costume da gente era sempre tomar a decisão juntos, sempre discernir juntos, sempre entender a vontade de Deus juntos. E como última intimidade, não menos e não mais importante, a intimidade física, a intimidade sexual. E talvez aí não somente a intimidade sexual, mas a vida carinhosa, abraço, aconchego, a intimidade física, sexual, ela deve acontecer, ela faz parte do casamento. Mas a intimidade física, no sentido de aconchego e abraço, se dá com os filhos. Eu acho que eu já contei para a igreja. Eu fui criado numa família onde a gente se amava e se ama muito, mas o nosso conceito é: demonstramos o nosso amor quando vemos uma necessidade, a gente supre a necessidade. Então eu sei que em qualquer momento que eu tiver qualquer dificuldade, se eu ligar para os meus irmãos, eles imediatamente vão tomar uma atitude para suprir a minha necessidade. Mas a gente não foi criado numa família de abraço, de beijo, vem cá, dá um abraço gostoso. Então, assim, muitas vezes a Simone tinha que brigar comigo, porque os meninos, às vezes, eles queriam o aconchego do pai, o abraço do pai, eles chegavam perto, eu arregalava os olhos para Simone e falou: eu faço o que agora? Ela fala: abraça, dá carinho. Eu não sabia como fazer isso. Eu creio que os meus filhos já terão menos dificuldades, porque com o tempo você amadurece, mas teve a mãe, que era filha de italiano, de origem italiana, que é abraço, que é beijo o tempo todo, que é aconchego físico o tempo todo. Eu creio que na intimidade familiar, esse contato físico é fundamental. Na vida conjugal, a intimidade sexual é fundamental. Mas lembrando que a vida do casal não é só intimidade física. As outras intimidades têm que estar permeando esse relacionamento físico, tem que estar abençoando esse relacionamento físico. Algumas vezes muros são levantados diante do desenvolvimento dessa intimidade e nós precisamos derrubar esses muros. Eu estive falando de um muro aí na questão do aconchego, do carinho físico,
Eu tive que ficar brigando, desconstruindo muros para poder crescer um pouco nessa área. Como devemos e podemos aplicar esses princípios no nosso dia a dia? Primeiro, Deus criou a família para que fôssemos aperfeiçoados por ela e capacitados para servir aos propósitos de Deus. A família é o núcleo pelo qual nós ensinamos, nós protegemos, nós amamos, nós corrigimos, não com o objetivo de fazê-los à nossa imagem e semelhança. Desculpa. Mas o corrigimos para fazê-los à imagem e semelhança de Deus, para que eles possam amar a Deus e ao próximo como a si mesmos. Então, é na família que nós treinamos os filhos, nós somos treinados para sermos melhores servos de Deus. Ser melhor no amor a Deus e no amor ao próximo. Deus usa o nosso cônjuge, e eu diria também os nossos filhos, para nos transformar, para nos aperfeiçoar. Então, eles são parceiros, eles são colaboradores e não são nossos inimigos e os nossos adversários. Eu creio que existem duas coisas que devem ficar claras nesse princípio, ou na aplicação desse princípio. Eu não posso tomar para mim a autoridade de que eu sou um instrumento de Deus para transformar a minha família. E aí, tem que ser do jeito que eu quero, porque é Deus que está determinando, porque eu sou o líder da casa, como fruto de uma cultura machista, eu é quem mando, eu que faço, tem que ser tudo do jeito que eu quero. Não. Na verdade, eu tenho que entender que minha esposa e meus filhos também vão me aperfeiçoar, também vão me transformar. Isso traz dificuldades, lutas tremendas, porque você confrontar ou ser confrontado por uma deficiência é algo nem sempre amistoso, nem sempre gostoso, nem sempre legal. Mas a gente tem que entender que esse é o processo de Deus para cuidar e transformar a vida da gente. Então eu não posso exigir de que eu tenho o poder para transformar, mas eu tenho que entender que a família é o meio pelo qual Deus nos transforma. Transforma a minha família e transforma a minha vida. E por isso minha esposa, por isso meus filhos, por isso seu cônjuge e seus filhos não são adversários no processo de Deus. Eles são parceiros. E Deus vai usá-los em suas fraquezas e diferenças para aperfeiçoar a sua vida. Às vezes você fica reclamando que o seu esposo, a sua esposa, não é do jeito que você gostaria. E talvez o que Deus esteja falando não era para ser como você gostaria. Porque o que você gostaria não está em plena comunhão com aquilo que eu, como Deus, quero. E as coisas vão acontecer do jeito que eu, Deus, quero. Então, pare de brigar porque as coisas não acontecem do teu jeito e aprenda a crescer e a desenvolver nas coisas que acontecem do jeito que você não gostaria. E terceiro, nós devemos avaliar nossa família, nosso casamento, identificar barreiras que inibem a intimidade, para que através do desenvolvimento dessas barreiras e desafios, eu e minha família possa servir melhor a Deus. Quando eu sei dos desafios existentes, das lutas existentes, dos processos que a gente precisa crescer, e isso fica evidente na família, então
Eu tenho que deixar Deus trabalhar para que eu possa ser melhor, para que minha família possa ser melhor e que possa servir melhor ao nosso Deus. Veja a família como um ambiente de transformação. Não como um ambiente só de luta, às vezes de luta também, mas não de briga. Porque, na verdade, o interessante na família não é você fazer a sua vontade, mas é descobrir e fazer a vontade do Criador. Vamos orar? Pai querido, derrama sobre nós graça e misericórdia, que o Teu Santo Espírito nos abençoe, nos guarde, que haja no nosso coração a consciência de que a família é o meio pelo qual o Senhor trabalha com a gente e transforma a vida da gente. Por isso, dá-nos a consciência que nossos filhos, que o nosso cônjuge é nosso parceiro e parceiro do Senhor para nos ajudar, para nos aperfeiçoar, para sermos melhores cristãos. Aonde existe dor, por intimidades que foram quebradas, aonde existe frustração, decepção, às vezes desejo de rompimento, que o Senhor transforme esse sentimento num sentimento de crescimento, de amadurecimento e de superação. Que o Teu Santo Espírito abençoe a cada família. Que nesse período de pandemia, onde muitas vezes a convivência é maior, possa haver alegria maior, possa haver disposição maior, possa haver consciência de maior desafios para a vida de cada um dos irmãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações e o poder do Espírito repousem sobre vós, povo dele, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, que nós tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor, que possamos, logo mais, depois dos avisos, não desligue o seu aparelho, ter um tempo lá na sala, e mais tarde o nosso tempo precioso de escola dominical. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe a todos. Preciso da sua atenção, só mais alguns minutinhos, porque nós temos alguns avisos muito importantes para você. Primeiro aviso: mesmo com a flexibilização do governo do estado de São Paulo e do município de Campinas, nós decidimos como conselho não abrirmos o nosso templo para as atividades presenciais. Os nossos cultos, pequenos grupos, todas as demais atividades continuam no ambiente virtual, online, no nosso canal do YouTube e nas outras plataformas que temos divulgado. Sendo assim, nós divulgaremos para vocês todas as nossas atividades e você pode nos acompanhar. Não deixe de participar conosco e de divulgar as nossas programações. Nosso hall de membro já está disponível para você acessar. Nós divulgamos ele no nosso grupo de WhatsApp nessa semana. Se você não recebeu ainda o link de acesso, você pode entrar em contato com o Wagner no celular da secretaria. Você que já acessou, você vai perceber que os contatos telefônicos estão ocultos. Estão disponíveis apenas os contatos das pessoas que já nos deram autorização para isso. Então, se você deseja que o seu número de telefone fique acessível para todos os membros da igreja, você precisa escrever uma mensagem para o Wagner no celular da secretaria, solicitando que ele disponibilize o seu telefone de maneira pública no nosso hall de membros. Apenas os membros da igreja têm acesso a esse arquivo, que fique bem claro isso. Se você, nesse momento, precisa de uma conversa, de uma oração, de um telefonema, faça contato conosco.
Os telefones estão aí na tela, da secretaria com Wagner, ou com o pastor Jonatas, ou comigo, pastor Daniel. Nós queremos orar com você, por você, te aconselhar se assim for necessário. Faça contato com a gente, será uma alegria muito grande orar, conversar e ouvir você nesse momento, tá joia? Mais um aviso, logo mais às 11 horas nós teremos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. 11 horas estamos estudando a carta de Tiago, Conselhos em Tempo de Crise. Usamos a plataforma do Google Meet e nós disponibilizaremos o link tanto no chat agora do YouTube quanto no nosso canal do WhatsApp. Tem sido uma bênção, participe conosco. Próximo aviso é que daqui a pouco, às 15 horas, nós disponibilizaremos mais um episódio do Contos do Barão. Gente, tem sido muito legal, você não pode perder. Chama os seus filhos, as suas crianças em casa, assista com eles e divulgue. Divulgue na sua lista de contato da escola, de amigos, de familiares, que essa mensagem possa alcançar muitas crianças. Mais um aviso. Nossa diaconia tem trabalhado bastante, como nós já temos divulgado. Nessa semana nós tivemos uma reunião da junta diaconal e, gente, que alegria que é ver irmãos dispostos a servir a Deus, irmãos dispostos a servir pessoas necessitadas nesse momento difícil que nós temos vivido. Nós louvamos a Deus pela nossa diaconia e se você quiser participar desse movimento, você pode participar fazendo doações financeiras para compra de alimentos, cesta básica. Você pode depositar na conta da igreja e nos enviar o comprovante, que esse comprovante, esse dinheiro será direcionado para a diaconia, para o atendimento de pessoas necessitadas. Você pode doar alimentos também, ou trazendo na igreja em algum momento que o Wagner, nosso secretário, estiver por aqui, ou ligando para a gente, que os diáconos podem ir até a sua casa e recolher também a sua doação, bem como os dízimos e ofertas. Nós louvamos a Deus, porque Deus tem sido muito generoso para com a nossa igreja. E aqui fica uma palavra de gratidão para você, que mesmo em tempo de dificuldade, tem se mantido fiel nas contribuições financeiras, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Pela graça e misericórdia de Deus, nós temos honrado todos os nossos compromissos financeiros. Isso é muito bom, isso é uma alegria e eu encorajo você a continuar participando daquilo que Deus tem feito através das nossas igrejas. Nós ainda temos muitos desafios, um deles, por exemplo, é na própria área nessa transmissão dos nossos cultos. Nós precisamos aprimorar os nossos equipamentos, nós precisamos melhorar nossa transmissão pela internet, para quando nós voltarmos para a igreja, nós termos uma transmissão de melhor qualidade. Então, se você quiser apoiar esse projeto também, você pode nos procurar. O próximo aviso é a respeito da campanha do agasalho. R$30 é o custo de uma coberta. Se você quiser e puder ajudar da mesma maneira, deposite esse valor na conta da IPBG e nos envie o comprovante especificando que é para a campanha do agasalho, ou você pode deixar na igreja, ou os nossos diáconos também podem retirar na sua residência. Os nossos grupos pequenos online têm funcionado a todo vapor e tem sido um tempo maravilhoso de comunhão, de conversa, de abrir o coração, de interceder uns pelos outros e de aprendermos mais da Escritura. Se você ainda não participe, dê uma chance, participe com a gente ao longo dessa semana. Você pode escolher entre esses 4 grupos que nós temos. Às terças-feiras, às 20 horas, estudamos o livro do profeta Daniel. Às quartas-feiras nós estudamos o livro do profeta Jeremias, junto com o pastor Eugene Peterson, no seu livro Ânimo. Tem sido uma bênção. E também às quartas-feiras, às 20 horas, estudamos a carta aos Hebreus. E na sexta-feira, às 20 horas, Coronavírus e Cristo, que é um livro do pastor John Piper. Nós divulgamos os links pelo nosso canal do WhatsApp e você pode acessar, se programar e participar conosco. São esses os nossos avisos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus.
tempo passou e faz tanto tempo que eu te vi pra não mais ser o mesmo. Cidades distantes e um pouco hesitante, eu percebi, só mais perto eu me via completo. E quando alguém pergunta se esse amor vai durar pra sempre da gente, depende, a escolha, a intenção é seguir em frente. E quando alguém pergunta se o A2 vai durar pra sempre, a gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir em frente. Eu te amo mais do que no dia em que te conheci. Eu te amo mais e desde quando você disse sim. Eu te amo mais, mais, e a cada novo sol eu amo mais. Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor. Eu te amo mais e é tão grande esse nosso amor. Eu te amo mais, mais, mas se no fundo você entender que mais ainda é pouco, eu te amo tudo e em tudo. E quando alguém pergunta se esse amor vai durar pra sempre da gente, depende, a escolha, a intenção é seguir em frente. E quando alguém pergunta se o A2 vai durar pra sempre, a gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir em frente. Eu te amo mais do que no dia em que te conheci. Eu te amo mais e desde quando você disse sim. Eu te amo mais, 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 a cada novo sol eu amo mais. Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor. Eu te amo tanto e é tão grande esse nosso amor. Eu te amo mais, mais, mas se no fundo você entender que mais ainda é pouco, eu te amo tudo e em tudo. Eu te amo tudo